Paulinho estava passando por uns problemas, a igreja já esteve mobilizada durante esse período todo, orando por ele, né? É uma pessoa muito querida, desde pequenininho ele frequenta aqui o nosso meio, né? E eu acho que essa música aí, aquele trechinho que diz que a morte enfrentarei, eu acho que só você, né, que passou, sabe dizer o que você passou, né? O sentimento. Então, vem aqui, vamos orar, agradecendo, né? Que você está aqui. Vamos agradecer, não é só pedir a Deus, mas que a gente possa agradecer também, né, Paulinho? Quer falar alguma coisa? Não? Vamos estar orando então, agradecendo. Pastor, você pode vir aqui já, aproveitar para orar, agradecendo a cirurgia do Paulinho. Uma alegria muito grande ver você aqui, Paulo. Para quem não sabe, ele fez uma cirurgia na segunda-feira. Era uma cirurgia extremamente complexa nessa área do pescoço e eram necessários 5 especialistas na cirurgia e era uma cirurgia que poderia durar até 15 horas e qualquer erro poderia ser fatal. Mas a cirurgia foi rápida, né? 5 horas? 5 horas de cirurgia e o Paulinho está aqui muito bem. Já está passeando, poxa. Que bem. Teve alta na quarta-feira e já está aqui. Um milagre. E agora, o que você vai fazer com o restante da sua vida? Nesse segundo tempo. Vai viver para a glória de Deus. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida do Paulo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor foi misericordioso, fiel, e o Senhor esteve com os médicos naquela cirurgia, ó Pai. Senhor, talvez até os médicos não entendam o que aconteceu, essa recuperação tão surpreendente, e a cirurgia, Senhor, que parecia tão complexa, tornou-se tão mais fácil. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, misericórdia, sobre a vida do Paulo. Muito obrigado porque ele está aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque agora ele poderá refletir, Senhor, sobre a sua vida e sobre aquilo que ele quer fazer com ela, Senhor, com maior excelência, valorizando cada minuto, cada segundo, Senhor, valorizando o dia, o sol, a respiração. Muito obrigado, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E obrigado, Pai, porque o Senhor ouviu o clamor da Tua igreja, da família do Paulo, dele próprio, e o Senhor atendeu as nossas orações. A Ti toda a glória, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, Paulinho. Eu acho que é um dos poucos momentos que a gente tem na vida que a gente pode ter celular, pode ter carro, pode ter tudo que a gente pode comprar aqui na Terra, mas acho que um dos poucos momentos que a gente, mesmo tendo todas essas coisas, é quando a gente está numa cama do hospital, literalmente nu, né? E você só depende de Deus e dos médicos, né? E eu acho que esses momentos que a gente tem que refletir mesmo. Amém? Então vamos estar cantando a próxima música, que o único que tem poder para salvar é Deus. Amém? Todos esses
gente vai estar recolhendo as ofertas durante a próxima música. Então, que você possa se sentir à vontade. Vem. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Glória a Deus, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa oferta levantada, Pai. Obrigado por essa oportunidade que temos de retribuir um pouco do que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Que o Senhor possa transformar
cada centavo, Senhor, na tua obra, para que vidas sejam alcançadas, ó Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, pela vida do Paulinho, ó Pai. Um Deus que move as montanhas, ó Pai. Um Deus que nos dá a salvação, ó Pai. Pode fazer milagres em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós sermos, ó Pai, com nossas falhas e temores, ó Pai, o Senhor sempre está ao nosso lado, ó Pai, e nunca nos abandona, ó Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Próxima música que você possa refletir no alto preço que foi pago na cruz, para que a gente pudesse estar aqui hoje, vivendo a nossa vida, louvando a Deus. Então que a gente possa já se preparar para a Santa Ceia também, amém? Podem se assentar, chamar o pastor para trazer a mensagem.
Graça e paz a todos que estão presentes aqui na manhã de hoje. Que Deus abençoe também os que estão no conforto das suas casas, participando do culto também. Hoje é o segundo domingo do mês de dezembro. Via de regra, nós celebramos a ceia do Senhor no primeiro domingo do mês. Mas como vocês viram na semana passada, nós recebemos um grupo de estágio de seminaristas do Palavra da Vida. Então nós realizamos o culto na quadra, no nosso espaço multiuso, e transferimos a ceia para hoje, segundo domingo do mês de dezembro. E olha que o ano já está acabando, você percebeu? Já estamos na metade de dezembro, logo estaremos em 2022, e se lembrarmos que a pandemia começou em dezembro de 2020, nós já estamos indo para 2 anos de pandemia. E os desafios continuam. As variantes, as novas cepas que não param, né? Você percebeu que eles estão dando nome de letras do alfabeto grego para a cada variante nova que surge. E nós já estamos no Ômicron. Daqui a pouco vai acabar o alfabeto grego, e vai chegar no ômega e aí eles vão ter que conseguir um outro alfabeto. Os desafios continuam, mas como igreja de Cristo, nós prevalecemos e a igreja continua firme e forte. Apesar das lutas, as lutas tendem a fortalecer a igreja. Quando a igreja enfrenta uma luta, ela é perseguida ou ela enfrenta tempos de adversidade, ela tende a se fortalecer, tende a se voltar mais para Deus e se tornar mais forte. Então nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse instante. Nós vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 10. Vamos fazer a leitura dos versículos 19 e 26. Vamos meditar na palavra de Deus. E depois, enquanto você ouve a mensagem, você prepara o seu coração para... Precisa de ajuda, seu Milton? Não. É aqui? É o Saulo. Enquanto você prepara o seu coração para participar da ceia do Senhor, nós vamos meditando na palavra de Deus e sendo abençoados por ela. Vamos fazer a leitura de Hebreus no capítulo 10, dos versículos 19 a 26. Você vai controlar aí? Não, o senhor controla aqui. Eu tenho controle aqui. Portanto, meus irmãos, tende ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu estou em Hebreus 10, agora eu vou para o verso 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Amém? Hoje nós vamos... Você pode virar a página, né, Nelson? Por gentileza. Hoje a gente vai falar sobre o papel da igreja na vida de um cristão. O papel da igreja na vida de um cristão. Você já ouviu falar dos suricatos? Esses animaizinhos bonitos e simpáticos que existem nas savanas africanas. Esse pequeno animalzinho de 30 centímetros, ele vive em bandos de aproximadamente 40 a 50 indivíduos.
Se você assistiu o Rei Leão e viu aqueles personagens, o Timão e Pumba, o Timão é um suricato. E esses animais, eles têm hábitos diurnos. Durante o dia, eles saem para caçar. Mas durante a noite, eles se escondem em túneis, uma rede de túneis que o próprio bando criou. Então, de dia, eles caçam escorpiões, aranhas e borboletas para se alimentar. Mas à noite, eles estão bem escondidinhos. E quem são os predadores dos suricatos? Cobras, aves de rapina, como águias, e raposas, chacais e hienas. Então, esses animaizinhos enfrentam um grande grupo de predadores que tenta fazê-los de presa. Isto obrigou os suricatos a desenvolverem um sistema de vigilância extraordinário. Vocês estão vendo eles em pé, sobre as patas traseiras e apoiando-se na longa cauda que eles possuem. O que eles estão fazendo? Eles estão em vigilância. Isso é lindo demais. É uma grande lição que a natureza nos ensina. Enquanto alguns comem, estão atrás de escorpiões, de cabeça baixa, outra parte do grupo está vigiando, olhando para os céus, para se proteger das aves de rapina, olhando para os animais como os chacais que aparecem de surpresa, saindo de trás das vegetações, e além dos animais rasteiros, serpentes, que também são predadores desses animais. Então, é uma regra de sobrevivência. Eles precisam que, enquanto alguns comem, outros permanecem como sentinelas, vigiando o bando, protegendo a todos e protegendo as crias menores. Então, o suricato sabe que a sua sobrevivência depende dessa ação colaborativa em sua participação no grupo. Se numa atitude individualista, eles se perdem, eles são presas fáceis, mas nessa atitude coletiva, um protegendo o outro, nessa mutualidade, nessa vigilância cooperativa, eles sobrevivem e se tornam fortes. Esta é uma lição linda da natureza, que tem muito a ver com a nossa reflexão sobre o papel da igreja na vida cristã. Será que um cristão precisa da igreja? É bom, assim como o suricato depende da participação no seu bando por uma questão de sobrevivência, na vida do cristão, qual é o papel que a igreja ocupa? Qual é a relevância da igreja? No texto que nós lemos em Hebreus 10, o autor faz uma reflexão sobre a importância de Jesus Cristo como o grande sumo sacerdote que abriu um espaço para nós, nos deu um acesso a Deus. E hoje, quando participarmos da ceia do Senhor, nós estaremos celebrando justamente isso, esse acesso que nós temos a Deus. Mesmo sendo pecadores, Cristo nos dá esse acesso. O véu do templo foi rasgado, simbolicamente, representando o acesso agora que nós temos ao Santo dos Santos, a santidade de Deus, relacionamento e comunhão com Deus. Então, o Hebreus capítulo 10 apresenta Cristo como o sacrifício perfeito. No sistema de Moisés, do templo do Antigo Testamento, os sacrifícios eram contínuos. Os sacerdotes se esmeravam diariamente fazendo sacrifícios contínuos sobre os pecadores, para livrar os pecadores. E esses sacrifícios eram imperfeitos, não resolvia, apenas jogava esse assunto lá para frente. Mas, após o sacrifício de Jesus, nós temos uma solução definitiva, um sacrifício perfeito e completo. Mas o autor lembra que Jesus, além de ser um sacrifício, ele também era o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, que fez um sacrifício definitivo. O versículo 19 do texto que eu li, Hebreus 10, 19, fala do santuário, uma referência ao Antigo Testamento, uma referência ao templo, que começa com
a tenda construída por Moisés, depois se torna o templo construído por Salomão. Então, o templo, o santuário, se referia a uma velha aliança de Moisés com a nação de Israel, de Deus, Moisés, com a nação de Israel. Agora, no Novo Testamento, Cristo faz uma nova aliança com a igreja, conosco. Jesus falou sobre isso na ceia com seus discípulos. Quando ele partiu o pão, o que ele disse? Esta é uma nova aliança. A de Moisés era a antiga aliança. Agora estou fazendo uma nova aliança com vocês. Pouco antes da sua prisão, que culminaria na sua crucificação. Ele se faria sacrifício por nós. E eu quero chamar a atenção para o versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. No versículo 19, ele falou sobre um santuário. Uma referência ao templo de Moisés, ao templo de Jerusalém. No versículo 21, ele diz que Cristo é o sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus estava se referindo, o autor estava se referindo a quê? Fazendo esse contraponto entre o santuário e a casa de Deus. Jesus é o sumo sacerdote sobre a igreja. Não estava fazendo referência a nenhum templo construído por homens, mas estava fazendo uma referência sobre a igreja. Então, a participação em uma comunidade cristã, ela é fundamental. Ela ela é primordial, ela é necessária para a nossa caminhada cristã. O sumo sacerdote, ele se fez sacrifício para formar uma igreja. Cristo morreu para formar uma igreja. E nós temos o privilégio de sermos participantes desta igreja. Então, o cristianismo é muito mais do que uma ação individual, uma carreira solo, onde eu estudo a Bíblia, eu faço as minhas orações, eu assisto alguns vídeos do YouTube, e assim eu vou me alimentando, e assim vai a minha caminhada cristã, e eu vou seguindo os valores do reino de Deus. Isso parece fazer muito sentido para o homem moderno. Mas esta não é a perspectiva de Deus. Deus pensou, ele teve um plano para formar uma igreja, e nós somos participantes desta igreja. Eu não posso ter um relacionamento com Cristo, o cabeça da igreja, e desprezar o próprio corpo, o corpo de Cristo, a sua igreja. Então, a vida cristã, ela está diretamente conectada com a participação na vida comunitária. Não existe esse cristianismo solo. Eu sou um livre pensador, estudo a Bíblia em casa, me alimento, faço as minhas orações e tento seguir o evangelho de Jesus. Mas eu rejeito ou não valorizo a participação na igreja. O versículo 25 diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Então, o autor da carta aos Hebreus está fazendo um apelo para que os cristãos de sua época não deixassem de participar da igreja. Por que esse alerta, por que esse aviso? Eram tempos perigosos. Provavelmente os imperadores, e nesse momento, o imperador Nero perseguia a igreja. Então, estar associado a uma comunidade cristã, ser identificado como cristão, poderia ser algo perigoso. E essa perseguição começou a desestimular alguns que cogitavam se afastar da igreja. Então, vamos ver hoje a importância de participar de uma comunidade cristã, de viver a vida da igreja. Em primeiro lugar, o versículo 24a diz o seguinte: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor. Então, a comunidade cristã é um espaço para se vivenciar
o amor fraternal. A igreja é um lugar para viver o amor fraternal. E é nesse amor fraternal que nós estimulamos uns aos outros. É no amor fraternal que nós fortalecemos a fé um do outro. Então, o meu olhar para a minha igreja precisa ser um olhar amoroso. Porque a primeira oportunidade que eu terei de amar são aqueles que fazem parte da minha família de fé. O cristão, ele tem que amar o mundo, tem que amar ao próximo, ele precisa amar até mesmo os seus inimigos nas suas atitudes. Mas se eu não exercitar esse mandamento de Jesus, começando pela minha própria comunidade, pela minha própria igreja, vai ser muito difícil que eu consiga fazer isso em outras esferas. Como que eu vou amar uma sociedade? Como que eu vou amar um país? Como que eu vou amar os marginalizados, as pessoas que sofrem mais distantes, se eu não consigo nem mesmo desenvolver a prática do amor dentro da minha comunidade de cristãos? Se eu não consigo demonstrar amor pelos irmãos que frequentam o mesmo grupo religioso que eu. Jesus conviveu com os seus discípulos durante 3 anos. Então, Jesus tinha suas apresentações públicas, quando ele fazia milagres, quando ele atendia as necessidades humanas, mas Jesus reservava um tempo precioso para estar com os seus discípulos. Eram nesses momentos em que ele fazia as refeições, que as conversas mais profundas aconteciam. Jesus sabia da importância da convivência para o desenvolvimento desse relacionamento com os seus discípulos. Quando Jesus foi participar da última ceia, lá no Evangelho de João, capítulo 13, o texto diz que Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim. Então Jesus sabia da importância de se desenvolver esse relacionamento para que os seus discípulos o conhecessem profundamente. E mesmo assim, Jesus sabia que os seus discípulos, quando ele fosse preso, se dispersariam de uma forma muito covarde. Mas mesmo assim, Jesus investiu tanto tempo para o desenvolvimento deste relacionamento. Então, é na igreja que nós temos a oportunidade de nos exortar mutuamente, é na igreja que nós temos a oportunidade de orar uns pelos outros, é na igreja que nós aprendemos também a conviver com as diferenças. É na igreja que nós aprendemos quando o relacionamento se torna conflituoso, através dos relacionamentos, através do perdão, eu vou desenvolvendo a prática de amar, apesar das dificuldades. Se eu não conseguir fazer isto nem mesmo dentro da igreja que eu faço parte, dificilmente, será quase uma missão impossível amar os de fora, se eu não consigo amar a minha própria família da fé. O autor continua nos dando alguns insights aqui preciosos sobre essa importância de participar da comunidade cristã. No versículo 24, no finalzinho do verso 24, na parte B, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor, e no final do verso 24 ele diz, e na prática das boas obras. Então, a igreja é um lugar em que nós somos muito abençoados. A igreja é um lugar em que nós somos edificados, nós recebemos alimento espiritual, é um ambiente que nós temos essa troca, mas também é um ambiente em que eu posso praticar as boas obras. É através da igreja que as grandes realizações do reino de Deus são feitas. A igreja, de uma forma comunitária, ela faz a obra de Deus. E cada um de nós, individualmente, temos o privilégio de participar disso. Então, a igreja nos dá essa rica oportunidade
de servirmos ao reino de Deus, utilizando os nossos dons e os nossos talentos. Então, a igreja não é um lugar de egoísmo, mas é um lugar de doação, onde temos a oportunidade de nos doar uns aos outros e praticarmos o verdadeiro cristianismo que deve ser manifesto através das boas obras. Gálatas 6:10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós sabemos que as boas obras não têm o poder de nos salvar. Nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas se fomos salvos pela graça de Deus, as boas obras devem ser encontradas em nossas vidas. O resultado de uma vida salva é a prática do bem, é a prática das boas obras. E a igreja é o lugar perfeito para que nós possamos praticar as boas obras de forma comunitária. Por exemplo, nós temos uma missionária aqui fazendo um trabalho em uma comunidade, a comunidade do Argolo Ferrão. Você trabalharia em uma comunidade? Você iria numa favela desenvolver um trabalho? Talvez muitos aqui não tivessem coragem, mas nós enviamos a Sayuri como missionária e agora ela está completando 1 ano de serviço naquele lugar. E ao enviarmos a Sayuri, muitos outros jovens da igreja estão indo lá também, estão participando, estão conhecendo as necessidades do local e também estão contribuindo. Algumas outras pessoas da igreja nunca foram lá, mas estão contribuindo financeiramente, estão enviando alimentos, estão orando para que o trabalho aconteça lá. Vocês percebem como, em conjunto, nós podemos realizar grandes coisas para o reino de Deus? Você iria como missionário para a África? Talvez você não sinta essa vocação, mas como igreja, nós podemos enviar um missionário para a África, podemos enviar para o Japão, e podemos fazer grandes feitos para o reino de Deus. Mas isto acontece de forma comunitária. Não acontece enquanto estamos em casa assistindo vídeos pelo YouTube. Vocês percebem a diferença? A forma como Deus pensou a sua igreja? Então, não existe essa coisa de cristianismo solo, de carreira solo, mas existe uma visão comunitária. Cristo morreu por uma igreja. Ele não morreu apenas para formar discípulos solitários, mas Cristo morreu por uma igreja. E nós temos o privilégio, o convite para sermos participantes desta igreja. Como eu disse no começo, um suricato precisa de um bando. É uma questão de sobrevivência. Um soldado precisa de um exército. Um jogador pode ser um grande jogador, pode ser Messi, Cristiano Ronaldo, mas não adianta. Ele precisa de uma equipe, porque sozinho ele não faz nada. Um aluno precisa de uma escola e o cristão também precisa de uma igreja. Isto é básico. Não tem como fugir dessa fórmula, porque ela foi pensada, foi planejada por Deus. Em terceiro lugar, a participação em uma comunidade é fundamental para receber encorajamento. Veja o que o autor aos Hebreus disse lá no versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O autor escolheu a palavra aqui, admoestações. Ele podia ter escolhido a palavra exortação, mas ele preferiu a palavra admoestação, que dá mais a ideia de encorajamento, de incentivo, de você falar palavras positivas, incentivando as pessoas que sigam adiante. É muito provável, como eu disse anteriormente, que esses cristãos dispersos pelo Império Romano
estavam sofrendo algum tipo de pressão, estavam sofrendo, provavelmente por uma perseguição pelo imperador Nero. Então eles cogitavam a possibilidade de desistir da fé. Opa, esse negócio de ser cristão é arriscado. Se o imperador romano souber que eu sou um cristão, que eu frequento uma comunidade, isto pode colocar a minha vida em risco. Então alguns pensavam em desistir. E o escritor, ele fala, não deixem de congregar. Não façam isso. Encorajem-se uns aos outros, admoestem uns aos outros, não desistam. Essa associação, essa vida comunitária, o reunir-se como igreja, o congregar, é algo muito importante. E o escritor faz um apelo para que ninguém desista, não parem de se reunir, porque é na comunidade cristã que encontraremos encorajamento mútuo. Portanto, aqui, o escritor fala da importância de nos reunirmos de forma comunitária, como igreja. Quem abandona a sua igreja, definitivamente não está vivendo uma vida cristã saudável. Quem vive uma vida cristã saudável não vai achar que a igreja é supérflua, que a igreja é desnecessária, que a igreja é um apêndice à vida cristã que pode ser descartado. Mas o cristão que vive um momento saudável na presença de Deus, ele vai entender que a participação na vida da igreja é fundamental para se manter saudável. Alguém que desistiu da igreja e acha que a igreja não é mais importante e pretende fazer uma carreira solo dentro do cristianismo, definitivamente não está vivendo uma vida cristã saudável. Há algum problema, ainda que a pessoa não se aperceba dele. Quando a nossa vida cristã entra em declínio espiritual, o desejo de manter comunhão com a igreja também enfraquece. Se eu não sinto vontade de estar na vida da igreja, é porque há um declínio espiritual em minha vida cristã. Nós definitivamente não podemos seguir este caminho. Há poucos minutos atrás, nós oramos aqui pela vida do Paulo. Então, agora que o Paulo está bem, a gente pode falar, ele nasceu de novo. Era uma cirurgia extremamente delicada, extremamente perigosa, e os médicos relutaram muito em fazer essa cirurgia. Foram 5 especialistas para a mesa com ele, muito preocupados com o resultado disso. Como que o Paulo enfrentaria isso sozinho, numa carreira solo, onde ele encontraria encorajamento? Onde ele encontraria uma igreja orando por ele, chorando por ele, apoiando também para que essa cirurgia acontecesse. Também houve muita mobilização para que essa cirurgia se tornasse uma realidade. Então, foi na igreja, na participação comunitária, que o Paulinho encontrou esse encorajamento para enfrentar uma cirurgia tão delicada. Portanto, nós não podemos desistir da vida comunitária e desse privilégio de admoestarmos uns aos outros. O admoestar aqui não tem o sentido de exortar que você está fazendo algo errado, mas é de incentivá-lo para que permaneça fazendo certo. Não deixem de congregar, é a orientação do escritor aqui. Em quarto lugar, a participação na igreja é fundamental para enfrentarmos o pecado. Participar de uma comunidade cristã é fundamental para enfrentar o pecado. Olha o que o autor disse lá no versículo 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então o escritor aqui, pensando na igreja, naquilo que Cristo fez por nós, ele entende que é a participação na igreja também fundamental para que o cristão tenha vitória sobre o pecado, sobre uma vida de pecado.
aqui ele faz um alerta sobre o perigo de se conformar com o pecado. E aqui ele fala de um pecado consciente, deliberado. O indivíduo sabe que está errado, mas continua a fazê-lo. E é justamente na igreja, na comunidade da fé, participando dela, que você pode ter a percepção do pecado. Você pode ouvir uma mensagem, uma aula de escola dominical, o conselho de um irmão, e o Espírito Santo trabalha no seu coração, e você tem a percepção de que aquilo que você está fazendo não é coerente com o Evangelho de Jesus. E esse enfrentamento pode nos levar a vencermos essa prática pecaminosa em nossas vidas. Mas tem um outro caminho. Eu me sinto desconfortável, porque eu sei que aquilo que eu faço não agrada a Deus. Quando eu estou entre os irmãos, eu me sinto vivendo uma vida cristã falsa, fake. Isso pode me levar a um afastamento, tipo, não me sinto confortável, então é melhor parar de frequentar a igreja. E se me perguntarem, eu falo que está tudo bem, que a minha vida cristã está jóia, que eu estou lendo a Bíblia em casa, que está tudo bem. Mas, na verdade, eu não quis enfrentar aquele problema, aquele pecado deliberado, consciente, que estava em minha vida. Então, a participação na igreja, na vida comunitária, me desafia a resolver essas áreas problemáticas em minha vida cristã. Eu posso fugir disso, abandonando a igreja, ou posso enfrentar isso. Eu continuo participando da igreja, a cada ceia eu peço perdão a Deus, eu assumo um compromisso de abandonar essa prática, eu peço conselho, eu peço discipulado para alguém, eu peço ajuda. O Tiago, o escritor da epístola, ele diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. E a gente não gosta de fazer isso. Esse negócio de confessar pecado é para outras religiões, não tem a ver com o cristianismo. Tiago foi claro: confesse os vossos pecados uns aos outros, pede ajuda, pede para alguém orar por você, para que você vença uma prática pecaminosa. Mas as pessoas não têm poder de perdoar os meus pecados. Sim, é óbvio que não. Quem perdoa é Deus. Mas quando você procura alguém e confessa o seu pecado e pede ajuda e pede oração, você está dando um passo claro diante de Deus de que você quer vencer este pecado em uma área de sua vida. Então isso é algo muito concreto, é muito vivo. E é na prática da vida cristã que nós temos essa oportunidade de enfrentamento do pecado. Quando estamos afastados da vida comunitária, nós nos tornamos vulneráveis. Você se lembra de Tomé? O Jesus ressurreto. Jesus, após a ressurreição, ele aparece aos seus discípulos e ele se mostra em corpo glorioso. Depois eles contam para Tomé. Tomé fala: eu não acredito, eu acredito se eu ver, se eu tocar, só o testemunho de vocês não resolve. 8 dias depois, Jesus aparece para Tomé e diz: Tomé, seja crente, não incrédulo. Isto que os seus colegas relataram já estava previsto, eu disse que aconteceria, e mesmo diante do testemunho deles, você não se moveu. Seja crédulo, não seja tão incrédulo. Se Tomé estivesse com os discípulos, ele não teria enfrentado esse mico histórico, né? Foi exortado por Jesus, porque ele não conseguiu acreditar em algo que para a igreja já estava claro, já estava consumado. Então nós precisamos desse encorajamento mútuo também para enfrentarmos e vencermos os pecados. Voltando à ideia do mundo animal, né? Então, quando o leão ataca girafas, zebras e búfalos, ele nunca vai atacar uma manada, mas ele corre atrás da manada, espera uma dispersão, e ele sempre vai atacar um animal solitário.
Se ele encontrar um animal afastado da manada, pastando sozinho, esta vai ser uma presa fácil para ele. Então nós percebemos que da mesma forma, o diabo, como um leão que ruge, busca quem ele possa tragar. E quando ele encontra um cristão desconectado de igreja, vulnerabilizado, fragilizado, esse se torna uma presa fácil a ele. Então, da mesma forma, nós precisamos estar apoiados na segurança da igreja. Cristo morreu por mim para que eu me tornasse um discípulo dele. Mas a expectativa de Jesus é que eu fizesse parte da sua igreja. Ele me convida para ser um participante da igreja, porque ele morreu por uma igreja. E eu não posso amar a Cristo e desprezar a igreja que foi objeto do seu amor. Então, portanto, qual o papel da igreja na vida cristã? Para o escritor aos Hebreus, é claríssimo. A igreja é fundamental para a minha comunhão, para o meu relacionamento. É um lugar em que eu pratico as boas obras, é um lugar que eu encontro encorajamento e é um lugar em que eu encontro forças também na vitória sobre o pecado. Que Deus nos ajude a termos essa verdade bem clara em nossas mentes e em nossos corações. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor, na cruz do Calvário, entregou a sua vida, entregou o seu precioso corpo e o seu sangue inocente foi derramado, mas o Senhor fez todo esse sacrifício, Senhor, para que a sua igreja fosse estabelecida sobre a terra. Muito obrigado, Pai, porque um dia o teu Espírito me atraiu e me tornou participante desta igreja. E agora eu posso viver, Senhor, a minha vida espiritual, posso desenvolver a minha santidade, posso desenvolver a minha fé através dessa participação comunitária. Muito obrigado, Pai, porque isto já é bem claro para nós e que o Senhor ajude aqueles que ainda não compreendem essa verdade, para que eles um dia também, Senhor, sejam iluminados e isso se torne uma verdade em suas vidas. Senhor, nós vamos participar agora, memorizando o sacrifício de Jesus, e queremos pedir que o Senhor venha perdoar, Senhor, os nossos pecados, venha trabalhar, Senhor, os nossos corações, naquelas áreas, ó Pai, que nos sentimos ainda vulneráveis, naquelas áreas, Pai, que o pecado ainda tem prevalecido, que o Senhor venha nos purificar, Senhor, na manhã de hoje, de todo mal, de todo pecado, e venha renovar, Senhor, a nossa fé. Venha nos encher, Senhor, do Teu Espírito Santo. Venha, Senhor, a dar a alegria da salvação que está se desvanecendo em nós, e que nós saiamos daqui nessa manhã, ó Pai, com os corações cheios da Tua presença, e com a certeza, ó Pai, de que o Senhor ocupa o trono das nossas vidas e em nossos corações. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. E obrigado, Pai, porque ao participarmos da ceia todos os meses, nós podemos nos lembrar desse sacrifício, podemos nos recordar daquilo que o Senhor fez e ter a nossa vida cristã renovada. Esse é o nosso pedido, a nossa oração na manhã de hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos participar da ceia agora. Vou pedir para... Bia, você pode ajudar a servir, por favor? Daniel Galete, você pode ajudar a Bia a servir, por gentileza? Quem pode participar da ceia são aqueles que já assumiram um compromisso claro com Jesus. Um compromisso... Seu Mito, pode ficar à vontade. Tá precisando sair, seu Mito? Pode ficar à vontade, tá bom? Nesse momento nós vamos participar da ceia. Quem pode participar da ceia são todos aqueles que já assumiram um compromisso com Jesus, e esse compromisso passa necessariamente pela decisão do batismo.
Batismo e ceia do Senhor são mandamentos de Jesus e são mandamentos que estão conectados. Eu não posso querer um e desprezar o outro. Sendo assim, você que também que nos visita, fazendo parte de uma igreja cristã, também pode participar da ceia na manhã de hoje. Então, quem deseja participar, por favor, se coloque em pé. É só ficar em pé, seu Milton. A gente vai entender que o senhor quer participar. Fique em pé. Pode permanecer onde o senhor está. Então, o Daniel e a Bia vão servir os que estão em pé. Ok? Você recebe os elementos nas suas mãos e espera para que a gente participe de forma conjunta. Você que está em sua casa também pode pegar os elementos que você preparou, que você separou. Assim que você pegar, já pode sentar. Tá bom? Deu certo aí, seu Milton? Pode sentar. Você pode abrir a embalagem. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, ele o deu a eles, dizendo: bebam dele todos vocês, pois este é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por vocês e por muitos, para a remissão dos pecados. E cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isto em memória de mim. Amém. Você pode abrir a embalagem. Queridos irmãos, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado a nosso favor, que Ele conserve as nossas almas e corpos para a vida eterna. Pegue e coma em memória de haver Cristo morrido por nós. Alimente-se dele em seu coração pela fé e com ações de graça. Podeis participar. Queridos, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós na cruz do Calvário, um sangue inocente, que Ele conserve a nossa alma e corpo para a vida eterna. Beba desse cálice em memória de haver sido derramado o sangue de Jesus Cristo por nós e com o coração agradecido. Podeis beber. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio incrível que nós temos de comparecermos à mesa do Senhor, de confessarmos os nossos pecados, de mostrarmos, Senhor, o nosso coração, as nossas fraquezas, os nossos temores, mas olharmos, Senhor, não para nós, não para os nossos méritos, mas olharmos para a cruz. Na cruz encontramos redenção, na cruz encontramos perdão dos nossos pecados, na cruz encontramos misericórdia. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício definitivo, esse sacrifício plenamente eficaz. Obrigado, Jesus, por ter se feito o sacrifício por nós. E obrigado por ser o nosso sumo sacerdote, um sacerdote perfeito, um sacerdote, ó Pai, em que não há pecado, um sacerdote em que não há falha. Pai, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença, que o Senhor continue cuidando das famílias que estão nas suas casas, que o Senhor esteja enchendo a cada família na manhã de hoje da presença do Teu Espírito Santo e que a alegria da salvação esteja sendo renovada na manhã de hoje em nossos corações.
A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. O culto está encerrado. Hoje à tarde, para quem quiser praticar vôlei, temos atividade esportiva. No próximo domingo, dia 19, nós teremos o nosso culto de Natal aqui de forma presencial. Então, domingo, dia 19, você pode vir participar do culto, mas também pode assisti-lo de forma online. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo e uma boa semana na presença do Senhor.